Pré-modernismo brasileiro, período de transição da literatura brasileira. Duas obras marcam o pré-modernismo brasileiro. Os Sertões, de Euclides da Cunha, que fala da revolta de Canudos, tendo como líder Antônio Conselheiro. E a outra obra, Canaã, que significa Terra Prometida, onde retrata a história da imigração alemã no Espírito Santo. A obra Os Sertões, justamente, mostra a denúncia cometida pelos erros da política brasileira, onde nós temos como líder Antônio Conselheiro. Não esqueçamos que durante esse período, todas as pessoas onde não tinham de morar, onde não tinham como meio de sobrevivência, iam para o arraiá de Antônio Conselheiro. A própria edificação rudimentar mostrava as características das pessoas que ali conviviam. Nós vamos ter nesse período alguns ataques que vão propiciar a destruição do arraiá de Antônio Conselheiro. Mas não esqueçamos que essa coletividade que reinava nesse período buscava justamente a sobrevivência dos miseráveis que moravam no Nordeste brasileiro. Quando a gente fala dos sertões como uma denúncia da realidade brasileira, nós vamos ter também, mostrando nesse período, os tipos humanos marginalizados. Exemplo, os caipiras, retratado por Monteiro Lobato, os suburbanos, retratado por Lima Barreto, os próprios sertanejos, que eram retratados por Euclides da Cunha. Então nós vamos ter essa denúncia social mostrando os erros cometidos pelo Brasil oriundo, mostrado de uma oligarquia por interesses políticos do chamado café com leite. Em decorrência desse foco político ser centralizado em dois estados, café, São Paulo e Minas Leite, nós vamos ter, durante esse período até 1930, um período oligárquico que nós chamamos o período da cultura do café com leite. Este período, na verdade, vem retratar os erros cometidos pela política brasileira. Canaã vai mostrar, nesse contexto, a chegada dos imigrantes europeus, basicamente os alemães, em decorrência do trabalho que era feito nesse período, que era justamente a lavoura, ou seja, nós vamos ter nesse período a retirada do café, que é justamente feito pelo um braço, pela uma mão de obra que era assalariada, onde nós vamos ter no nosso país, na verdade, pessoas que poderiam participar desse processo do trabalhador, que eram os negros, que eram abandonados, e nós vamos ter os imigrantes sendo assalariados, e além do mais, onde eles vão ter, durante esse período, justamente as terras onde eles vão produzir. Os sertões, tão quanto Canaã, vem mostrar esta veracidade. Mas não esqueçamos que durante também esse período, nós vamos ter escritores que vão denunciar os erros cometidos pelo nosso poder político brasileiro. Um exemplo desse nós vamos ter Monteiro Lobato, quando escreve uma obra chamada Cidades Mortas, onde mostra justamente a decadência do café, que foi um período também gritante no nosso contexto político. Nós vamos ter Lima Barreto retratando, denunciando justamente o subúrbio carioca. Uma obra que marca esse contexto é uma obra chamada Clara dos Anjos. Nós vamos ter o nosso Euclides da Cunha, nós vamos ter Graça Aranha, nós vamos ter Lima Barreto, nós vamos ter também um grande poeta chamado Augusto dos Anjos. O poeta Augusto dos Anjos vai retratar justamente uma poesia marginalizada, onde essa poesia vai mostrar justamente a linguagem que não era academicista, aceita durante esse período, porque já que o pré-modernismo é um período de transição, nós não temos uma literatura ainda formada, nós vamos ter vários contextos literários, por isso que eu dissera que o pré-modernismo é chamado de período de transição, uma mudança na literatura brasileira, não só política, como também uma literatura formal, ou seja, tanto do romance, tão quanto da poesia.